Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal de notícias. Estou aqui trazendo novas informações para vocês sobre tudo que está acontecendo no julgamento do Bolsonaro e também sobre Trump estar se preparando para novas aplicações de taxas ao Brasil. É isso mesmo, pessoal. O Trump já se prepara, dependendo do que acontecer nesse julgamento do Bolsonaro. Se ele for condenado, o Trump já tem uma cartada na manga. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O governo de Donald Trump dos Estados Unidos estaria preparando tarifas adicionais ao Brasil em caso de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação é do jornal britânico Financial Times. O processo que decide o futuro de Bolsonaro entrou em fase decisiva hoje, quando os procuradores vão apresentar seus argumentos finais à Suprema Corte. De fato, já foram apresentados. O julgamento analisa acusações de conspiração para golpe que podem resultar em décadas de prisão para o ex-presidente e agravar o impasse diplomático do Brasil com os Estados Unidos. Christian. Olha, eu acho que essa notícia é mais uma comprovação de que essa questão das tarifas não é uma questão de tarifa, nem uma questão de comércio, né? Já ficou, acho que mais que claro que esse tema é um tema que faz parte da nova agenda americana para rearranjar a ordem internacional e definir quem é amigo e quem é que não é amigo. Quem é que vai jogar comigo a partir de agora, quem é que não vai jogar comigo a partir de agora. E o Brasil tem feito um papel aí, acho bastante, para dizer no mínimo, complicado, porque se ele já tem hoje na lista das tarifas de todos os países do mundo que os americanos implementaram, ou estão implementando, a tarifa mais alta, em torno de 50% ou 50%, essa notícia mostra mais uma vez que a questão é política. Se a gente continuar no caminho que está indo, se o julgamento seguir o caminho que está seguindo e provavelmente vai seguir uma condenação, porque nós vamos conversar sobre isso hoje, é um ambiente, um mise-en-scène, é um ambiente absolutamente fake, tá certo? Destinado a ter uma condenação que já foi anunciada antes de começar. Então, os americanos estão observando isso. Eu não me sinto... Eu não tenho um sentimento positivo de ver que os Estados Unidos estão aplicando uma política tão forte de intervenção e de acompanhamento, mas, infelizmente, nos restou essa condição, né? E o fato é que se ele vier a implementar novas tarifas, como diz aqui a notícia, tarifas adicionais, nós estamos falando de uma questão que tem um efeito econômico muito profundo, porque as pessoas não entendem. Elas acham que não é questão de tarifa, a questão especificamente tarifária, é de você tirar o Brasil do jogo e atacar na jugular da economia brasileira, né? A gente tem poucas empresas e poucos produtos importantes que são exportados para os Estados Unidos. Alguns setores conseguiram fazer uma negociação paralela, suco de laranja, celulose, a Embraer em particular, mas tem vários outros setores que não conseguiram e estão sendo dizimados. Eu cito dois aqui. O mel, por exemplo, empresas de mel de Santa Catarina, por exemplo, estão condenadas e tinham no seu mercado americano 100% do seu comércio. Claro. Empresas de pedras e mármore de Espírito Santo, empresas boas, grandes, pujantes, estão condenadas, porque é 100% do comércio com os Estados Unidos. Então, esse tipo de coisa ataca aí. Ataca no cidadão, na empresa, na arrecadação, no emprego. As pessoas têm que entender que é disso que nós estamos falando. Ainda não chegou a porrada, né? Isso, só o começo. Só o começo. Então, assim, isso aqui é um aviso que pode vir mais. E se você ampliar isso para ler Magnitsky, pode vir muito mais. Então, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade para entender o tamanho do problema. Não é uma questão tarifária, é uma questão política. E está clara nessa mensagem. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou hoje, atrai grande atenção de veículos internacionais que analisam os desdobramentos do caso e as suas implicações políticas. O ex-presidente integra um grupo de 8 réus acusados de participação central na suposta tentativa de golpe de Estado, processo que está sendo conduzido, na minha opinião, irregularmente pelo STF.
Jornais estrangeiros destacam a vigília permanente no condomínio onde o ex-presidente está residindo. Também recebem destaque o ministro Alexandre de Moraes e a promessa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de conceder indulto a Bolsonaro caso seja eleito presidente. André. Segre, veja só, essa mediatização do julgamento do Bolsonaro é tudo o que o STF quer, é tudo o que o STF precisa. Porque a gente precisa entender que a mídia eles usam a mídia para tentar convencer a opinião pública e tentar convencer as pessoas da versão deles dos fatos. E é disso que se trata, né? Eles não têm provas, eles não têm nada substancioso, eles têm apenas, portanto, a narrativa da PGR, que é agora reforçada pelo andamento que nós temos visto hoje, inclusive durante a leitura do relatório, ou mesmo da defesa que o Moraes fez. É curioso até o Moraes fazer uma defesa ou uma acusação muito mais substanciosa do que o próprio Gonê a respeito do golpe. É incrível. O Gonê parece ali uma espécie de auxiliar do Moraes, uma espécie de estagiário. Ele até cortou o cabelinho, o Gonê se preparou para esse momento de aparecer na televisão, e nós estamos diante disso. É um circo, é um teatro em que as pessoas, nós todos, estamos ali diante deles como espectadores para que eles tentem nos convencer da versão deles dos fatos. O que há de jurídico nisso é nada, o que há de político nisso é tudo. A defesa da anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro voltou a ganhar destaque depois das declarações feitas ontem de Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa e ex-deputado. O posicionamento ocorreu na víspera do julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 acusados pelo STF. Aldo Rebelo utilizou as redes para afirmar que o Brasil já adotou a anistia como ferramenta de pacificação em diversos momentos históricos. Segundo ele, abre aspas, o Brasil é o país da anistia, fecha aspas, e a busca pela reconciliação é essencial para que o país avance. Professor Suano. Alguns pontos positivos nisso que o Aldo fala. Primeiro, em relação ao Aldo, eu tenho um grande respeito por ele, eu diria que eu respeito. Ele tem uma base dele é marxista, ele começou a sua militância pelo Partido Comunista, mas ele fez um processo evolutivo em termos do entendimento do processo social, e hoje a gente pode dizer que ele é um indivíduo de centro-direita. É a minha interpretação. Se ele se chocar com isso, não tem problema nenhum. Mas eu diria, é um indivíduo que ele fala coisas que são importantes. Nessas coisas que são importantes, quando ele diz que a anistia é um processo de pacificação, ele está absolutamente certo. A anistia é um processo de pacificação. E ele foi muito claro na maneira como ele apresentou, porque inclusive como ele citou a anistia no final do período do movimento cívico-militar de 64, que foi quando o presidente Figueiredo apresentou a anistia ampla, geral e restrita, ele disse, foram anistiados sequestradores, terroristas, assassinos, ladrões. Ou seja, ele falou muito claro, ele disse, além disso, foram também os torturadores do período que estavam vinculados ao governo. Ele foi muito claro, quando ele disse, bandidos marginais à esquerda foram anistiados também, junto com os torturadores à direita que estavam vinculados no período militar. E foi um processo de pacificação, então ele está absolutamente certo. A pacificação vai se dar para a anistia. Mas no meu caso, observando da maneira muito clara, ele está apenas trazendo um ponto que já é quase que um corolário, uma conclusão lógica de um processo logicamente determinado. Essa anistia virá. Até a maneira como eles vão fazer, como eles estão fazendo, acelerando um processo que não é jurídico, um processo político de condenação do Bolsonaro, é que eles precisam ter o argumento de que eles não retrocederem em nenhum momento na defesa do que eles chamam de democracia, que não é nada, e eles conseguiram condenar, porque a anistia ela teria fundamento, então, em substância, porque ela estaria anistiando algo que se concluiu. Porque fica no ar, como que vai anistiar algo que nem aconteceu, que nem se concluiu? Ou seja, parece que é um grande teatro para botar nas mãos destes novos indivíduos à margem da sociedade, que estão torturando a nossa sociedade, que eles possam receber a anistia. Então é uma conclusão lógica, é um corolário para salvá-los, inclusive. Então, eu acredito que virá. O Aldo só traz um ponto a mais. O que é que ele diz? A anistia precisa para pacificar o povo brasileiro. E precisa mesmo. Diga. Agora, só um jeito fácil de saber se o Aldo ainda é de esquerda é o seguinte, a gente critica, fala dele, enfim, se ele se ofender e processar, é porque ele ainda é de esquerda. Boa. É isso aí. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou ontem que não tratou com o presidente Lula sobre uma eventual cassação de mandato do Eduardo Bolsonaro. Como resultado, a declaração contradiz o próprio Lula, que havia garantido ter discutido o tema com Mota.
Durante a entrevista à Rádio Itatiaia, na sexta-feira, o petista chamou Eduardo de maior traidor da história desse país. Quando ele fala nunca na história desse país, o que vem depois é qualquer coisa. Além disso, declarou que já havia conversado com o presidente da Câmara e com outros parlamentares pedindo a cassação do deputado federal. Luiz Arthur. Segré, duas rápidas observações. A primeira, o presidente Lula deveria estar preocupado em governar o país, que está indo de mal a pior, na economia inclusive, e não preocupado em se vai caçar ou não algum deputado. Isso é um assunto do Poder Legislativo. O segundo ponto, Hugo Mota. Hugo Mota é a cara do centrão, né? O que é o centrão? Não é de esquerda, não é de centro, não é de direita. O centrão é do dinheiro, é da verba, é do toma lá da cá. É exatamente o Hugo Mota, que foi eleito prometendo para a direita que votaria anistia, foi eleito prometendo para a esquerda que não votaria anistia. E como a gente antecipou, alguém vai ser enganado, ou a esquerda ou a direita. Esse é Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Valeu, pessoal, e até o próximo conteúdo.